Oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Daniel Ciribelli e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos ilustrando as minhas projeções astrais. Mas antes de eu continuar, antes de eu falar sobre o desenho, sobre o porquê desse desenho e mostrar a ilustração, né, do início ao fim, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a câmera e sobre o áudio, tá? Normalmente eu gravo esse vídeo com um fundo verde, eu coloco umas ilustrações que eu já fiz e tudo, fica bem legal a iluminação, mas agora não é possível. E quem quiser entender um pouquinho mais do porquê não é possível, eu fiz um vídeo explicando, tá? Acho que um dos últimos vídeos aqui do canal, explicando a minha mudança para o Paraguai e algumas coisas que vão acontecer em 2022, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição e, enfim, o microfone de lapela também estragou, por isso que eu tô tendo que gravar aqui com o áudio do iPad e a câmera do iPad também. Mas é isso aí, não vamos fazer disso uma pedra no caminho, vamos pular e fazer acontecer, não é mesmo? Vamos lá, o desenho de hoje é esse aqui. Olha, esse desenho eu amei fazer, eu tenho desenhado bastante, tenho postado lá no meu Instagram, né? Se você não me acompanha no Instagram, tem link na descrição também. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo nesse desenho e depois eu mostro a ilustração do início ao fim. Eu vou deixar o desenho aqui embaixo, para vocês ficarem acompanhando. Esse desenho foi o seguinte. Esse desenho é sobre sair do corpo físico, sobre viagem astral, sobre projeção astral. Então, se você não sabe o que é projeção astral, eu sugiro que vá aqui na descrição desse vídeo, tem vários links e você pode acessar, e esses links levam para palestras, para sites de pessoas confiáveis que você pode ali ficar tranquilo, estudar e aprender um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Então, há alguns anos atrás, eu estava tendo muita projeção astral, eu estava saindo muito do corpo, estava saindo todos os dias praticamente. É muito comum no início no início dos estudos, a gente está muito eufórico, está, sabe, querendo que a coisa aconteça, e a coisa acontece mesmo, e os mentores eles vêm e ajudam, e a gente sai bastante do corpo no início. É muito comum, eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Cada caso é um caso, mas existe um grupo muito grande de pessoas que relatam no Facebook, que relatam amigos e tudo mais, que no início tem muita experiência, pela força de vontade e tudo mais, sabe? Essa coisa jovial, assim, de você tá... É muito bom. Hoje eu tenho menos projeções, mas há uns 2 anos atrás eu tinha bastante. Então, foi nesse contexto de ter muita experiência que aconteceu essa, e essa se repetiu, e muitas vezes até. Mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que está nessa imagem. Eu fui sair do corpo, né? Eu deitei e fiz técnica, fiz um monte de coisa, movimentação energética, pensei o dia inteiro e vou ter uma projeção astral, vou sair do meu corpo. E de noite fui deitar e tive uma projeção astral. Eu saí de forma clássica do meu corpo físico, sabe, vi todo o processo, mas eu senti um peso muito grande, E aí eu quase consegui ficar em pé e caí no chão. Caí no chão e fiquei me arrastando, tentando me afastar do corpo físico de todo jeito, tentando me afastar, igualzinho que no desenho. Tentava me afastar, não conseguia, como se tivesse um peso nas minhas costas, um elástico me puxando. Uma sensação terrível, sabe? Até de claustrofobia, que tinha uma coisa me apertando e eu não conseguia ficar me arrastando. Nessas experiências é muito comum você perder a lucidez, e aí depois que você perde a lucidez, você se afasta desse seu corpo ali, do seu quarto, e vai para outro lugar, e depois você acorda lembrando de uma experiência. Ou então você está muito lúcido nessa experiência, mas você perde a lucidez, né, se arrastar, e depois abre a lucidez já distante do corpo físico em outro local. Muitas coisas podem acontecer. Mas o porquê que isso acontece, tá? Eu vou falar de acordo com as minhas experiências, nem tanto dos estudos. Mas vou falar um pouquinho dos estudos também. O corpo espiritual, assim como o corpo físico, ele é regido por uma física, uma fisicalidade. Ele tem os seus processos, né? O corpo físico tem os processos dos órgãos, de como funciona a física aqui do plano físico. As coisinhas vão se encaixando e vão funcionando. No plano espiritual, no corpo astral, é parecido.
Na verdade é idêntico, muda os processos, né? Alguns são semelhantes, outros são diferentes, mas a física, né, de como funcionam as coisas, de uma coisa se encaixa na outra e vai gerando, né? Essa ideia da física é parecida em processos diferentes. Então funciona assim: você tem o seu corpo físico aqui e você tem o duplo etérico. O duplo etérico é como se fosse uma cola, é uma cola, uma energia que gruda o corpo espiritual ao corpo físico, né? Eu vou falar dessa forma mesmo, de forma bem simples para todo mundo entender. Então o duplo etérico, ele tem um formatozinho do seu corpo físico, sabe, em forma de energia e tudo, e ele ele faz essa ponte entre o corpo astral e o corpo físico. Então o duplo etérico é essa energia, e aí ele se expande, sabe, aí você tem a aura e tudo. O duplo etérico é essa coisa volátil que conecta o corpo físico ao corpo espiritual. E aí que mora o problema, né? E aí que mora o problema dessas experiências, que você fica se arrastando e tem muita dificuldade de sair, de se afastar do corpo físico. Acontece que quando você relaxa, esse duplo etérico, ele tende a se expandir. Você relaxa, ele se expande. Você está relaxado, ele também relaxa, ele se expande. E ele se expande mesmo, e fica assim, às vezes do tamanho, sabe, 2 metros, 3 metros, fica uma coisa bem forte. E esse campo, ele carrega a sua, digamos assim, identidade. Ele carrega um pouquinho sobre o que você está pensando, sabe? Ele é como se fosse uma folha, e você vai riscando as coisas nele, coisas da sua mente, e fica tudo ali. E pensamentos negativos, desequilíbrios, eles tendem a ser mais densos. Imagine, você brigou com alguém. Raiva. Raiva é um sentimento forte que no plano espiritual ele cristaliza de uma forma diferente, porque é muito intenso e é muita informação com muita energia, e é uma energia carregada, sabe? É uma energia estigmatizada, e ela é pesada. Imagine se você foi deitar e não só pela raiva, mas pelo ambiente onde você está morando, o ambiente onde você passou, você não está muito equilibrado, não está conseguindo lidar direito com as energias do ambiente, com as suas energias, aquilo ali fica tudo no seu campo. Quando você vai dormir, esse campo se expande e carrega consigo, sabe, os seus pensamentos, aquilo que fica cristalizado ao seu redor. E então esse é um campo condutor, ele conduz isso tudo, fica muito mais evidente no plano espiritual. Então se você está saindo do corpo, isso tudo está ao seu redor, o seu campo está ao seu redor. Então você imagina, você está saindo do seu corpo físico, né? Você está saindo aqui do seu corpo físico e ao redor tem o duplo etérico, a aura ali e tal. Mas as energias são densas. Então é como se você estivesse tentando sair do corpo físico e tivesse um monte de sujeira ao redor. Um monte de sujeira. Dificultando a sua passagem. E aí você se vê no chão se arrastando. Tendo que, sabe, sair de todo esse campo complicado, de toda essa densificação energética. Já existe uma questão natural em você abrir a lucidez fora, né, abrir a lucidez fora do seu corpo físico, próximo do corpo físico. Já existe uma dificuldade natural de se afastar, porque é como se fosse um imã, né? O corpo físico é uma usina de força, e aí tem o duplo etérico e tem o corpo físico trabalhando, e você em corpo astral está conectado com isso tudo, sentindo às vezes as impressões do corpo físico, então já é difícil você se afastar. E se você, com essa dificuldade toda, ainda cultiva pensamentos complicados e cultiva desequilíbrios, é mais difícil ainda você se afastar do corpo físico nessas condições. Por isso que muitas vezes eu prefiro simplesmente pensar em um local como técnica, né? Eu vou sair do corpo, eu vou para tal local, vou para a sala, vou para tal local, para evitar esse processo de estar lúcido nesse momento de saída. Porque se você não está lúcido nesse momento de saída, é meio que como se fosse uma coisa automática, né? Você vai,
você não tá lúcido, você não tá percebendo todos esses problemas, você tá sonâmbulo ali saindo, é mais fácil. Quando a gente tá percebendo o problema é mais difícil, né? Então, há essas questões todas. Mas como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode evitar esses acontecimentos? Bom, o primeiro de tudo é cultivar bons pensamentos, né? Tentar sair pela tangente daqueles momentos complicados, de pessoas desagradáveis, de conversas de fofoca e essas coisas todas. Evitar isso tudo. Isso tudo faz muito mal pra gente, inclusive gera até doença, né? Doenças no estômago e coisas psicossomáticas, né? Começam na mente e depois passam pro corpo. Evitar esses pensamentos. E você está evitando esses pensamentos, então você está bem, mas às vezes o ambiente não está bem. E você não vai ficar o tempo inteiro se limpando energia, o ambiente está complicado. Então, o que a gente faz? Nós fazemos a limpeza energética antes de dormir. Pelo menos assim, 1 hora antes de dormir, ou de manhã, faz de manhã, e faz de noite também. Eu gosto de fazer de manhã e de noite. De manhã, quando acordo, faço ali meia hora, e de noite 1 hora. Qual técnica? Hoje eu vou passar a técnica do Saulo Calderon, a técnica completa 3 e 4, você encontra em áudio aqui no YouTube, com muita facilidade. Só colocar técnica completa 3 e técnica completa 4, você encontra. A técnica completa 4, você tem as imposições de mão, e eu gosto bastante dela, mas você tem que ficar sentado e tal, então às vezes a pessoa só quer deitar. E nessa de a pessoa só querer deitar, talvez não queira fazer muitas movimentações com a mão. E aí tem a técnica completa 3 do Saulo Calderon, que é uma técnica mais mental, você fica paradinho e vai fazendo. Eu gosto muito, eu acho que é realmente completa a técnica do Saulo. Ela tem vários nuances de limpeza, de desobstrução, sabe, disso tudo. E essa técnica ajuda muito, essas técnicas ajudam muito a você limpar o seu campo e ter uma projeção com mais tranquilidade, sabe? Com o frontal mais limpo, vendo melhor as coisas, você vai lembrar melhor da experiência. É uma técnica muito boa e eu recomendo demais. Então, é isso. Eu vou deixar vocês agora com o desenho, então, com essa ilustração do início ao fim. Eu acho que vou deixar 1 minuto de ilustração, vou pensar aí. Mas é isso, pessoal. Gratidão, né, por assistirem até aqui. Eu estou voltando devagarzinho com os vídeos e devagarzinho eu vou postando aqui e vamos conversando, tá? Pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deem like e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!